celebramos a Deus e queremos congratular com todas as igrejas que nesta hora estão realizando o seu culto, o culto do Senhor, nas mais diversas igrejas presbiterianas do nosso presbitério e por todo o Brasil, se utilizando do meio da rede social. Louvamos a Deus porque encontramos uma utilidade diferente para as nossas redes sociais, diferente das quais estamos acostumados a utilizarmos. Louvamos a Deus porque esse é o meio que Deus escolheu para nos abençoar e alcançarmos muitas pessoas através da palavra de Deus e do culto que celebramos por hora. A nossa saudação de acolhimento está registrada no Salmo 116, versículo 13, onde o salmista declara, depois da sua pergunta individual, do que ele faria para agradecer ao Senhor por tão grandes benefícios. No versículo 13, o salmista declara a intenção do seu coração, de como ele está resolvido a celebrar ao Senhor, a entregar-se ao Senhor. Ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Que essa seja a tua atitude, meu amado irmão, nessa noite, de celebrar ao Senhor e neste cálice da salvação, estar celebrando ao Senhor por tão grande salvação que Ele nos legou por meio de Jesus Cristo. E a invocação, como nós já dissemos pela manhã, não é a invocação somente que se eleva diante do Senhor, falando das nossas urgentes necessidades, mas em celebração ao nome de Deus, porque Ele traz tranquilidade ao nosso coração. Louvemos ao Senhor e dizemos a Deus que rendemos louvores a Ti, o Deus poderoso, o Deus da nossa salvação. Vamos entoar o hino de número 33, Maravilhas Divinas.
oportunidade de louvarmos o Teu nome e declarar as Suas grandezas. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 116, dos versículos 1 ao 4 e depois dos versículos 12 ao versículo 19. Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 12 ao versículo 19. Diz-nos a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Agora, dos versículos 12 ao versículo 19. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém, aleluia. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Oremos ao Senhor, oração de gratidão ao nosso Deus, dirigida pelo presbítero Ivanilson. Graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui em pequeno número, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para com nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado forças para caminhar diante da tua presença. E neste momento nós te agradecemos por tudo que tem feito e hás de fazer em nossas vidas. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações no decorrer dessa transmissão deste culto. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Declaramos ao Senhor que a tua graça nos basta. Palavra de Deus que nos dá a garantia do cuidado divino. Cantemos o hino de número 88, Amor Perene. Hino de número 88. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não
quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, e sempre me amarás, porque jamais em fé ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor, és sempre todo amor. Amém. Declarado o amor de Deus por cada um de nós. Esse amor que é declarado também em Romanos capítulo 5, no versículo 8, que nos diz da seguinte forma: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É este amor que foi revelado na cruz do Calvário, que nos perdoou e de uma vez por toda nos justificou para vivermos uma vida de obediência a Deus. É certo que pela fraqueza humana caímos em pecado, mas não temos o prazer em estarmos pecando. Por isso, a nossa confissão diante de Deus é uma oração que nos reconcilia com Ele e nos torna totalmente liberados para louvarmos o Seu nome, louvarmos o Senhor que nos comprou por grande preço, por preço de sangue. Confessemos ao Senhor o nosso pecado, supliquemos a Ele o Seu perdão divino em oração silenciosa. A sentença da graça divina, Romanos, capítulo 8, verso 15, Paulo informa aos romanos dizendo: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Deus, nós louvamos o Teu nome, rendemos graças a Ti, o Deus Altíssimo, que por meio de Jesus Cristo nos adotou como filhos amados, filhos comprados a preço de sangue, que nos lavou e nos remiu, para vivermos em santidade e debaixo dos Teus santos propósitos, uma vida que agrade ao Senhor, e nessa relação filial possamos nos satisfazer plenamente em Ti.
Ó Deus, nós louvamos o Teu nome porque, por meio da reconciliação que Cristo providenciou na cruz do Calvário, podemos liberadamente nos achegar a Ti. Mesmo quando pecamos, mesmo quando caímos, implorarmos o Teu perdão, que já não traz nenhum prazer ao nosso coração. Pecarmos contra o Senhor não traz nenhum prazer ao nosso coração, pecarmos de maneira deliberada. Mas reconhecemos, ó Pai, que o pecado na vida dos Teus filhos é um mero acidente, não algo que nos agrade o coração, mas que nos constrange diante do Senhor. Nos achegamos a Ti, com corações abertos, plenamente arrependidos, suplicando o Teu perdão, e temos a alegria de receber a Tua promessa, de que à medida que confessamos a Ti os nossos pecados, o Senhor nos perdoa pelos méritos de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Teu perdão divino. Obrigado pelo Teu cuidado em cada um de nós. E pedimos que assim permaneça, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, porque uma vez perdoados, agora podemos ser alimentados e edificados pela sua palavra. A leitura do Novo Testamento está registrada no livro de Atos, do capítulo 2, versículo 14, a parte A, e depois dos versículos 36 ao versículo 41, Atos 2. Do versículo 14, a parte A, e depois do versículo 36 ao versículo 41. Diz-nos a palavra do Senhor. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Louvemos o Senhor juntamente com a nossa equipe de louvor. Queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, que se encontra em seu lar, para estar louvando juntamente conosco neste momento. Se o mar se agitar e tudo escurecer e para
não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim.
eu tenho uma missão. Eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé, eu tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Louvado seja Deus, que nos dá a condição de caminharmos, seguirmos em frente, apesar das mais variadas provações.
O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Diz-nos a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor já ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Palavra do Senhor para nossa edificação, a garantia de que Jesus ressuscitou e nos legou vida eterna pela sua ressurreição, nos dando esperança de que, juntamente com ele, possamos viver a eternidade. Queridos, nós chegamos ao momento em que estaremos ministrando a palavra do Senhor, rogando a Deus que Ele nos fale por meio desta pregação e sejamos plenamente edificados pelo Senhor. Hoje o tema da nossa pregação é regeneração pela palavra.
e vamos certamente aprender muito com o texto da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 23. Vamos fazer diferente? Nós iremos ler então do versículo 13, que é a perícope do texto, que é a limitação do texto, até o versículo 25, que encerra o capítulo. Vamos orar? Oração por iluminação. Quero convidar o presbítero Rodson que ore conosco, pedindo a Deus orientação. Amado Deus, querido Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Deus, por esse culto maravilhoso, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, Deus, rendendo graças a ti, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, o pastor nesse momento, Senhor, que ele possa estar transmitindo a tua palavra, Deus, tudo, Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor, que as pessoas que estão escutando, Deus, presencialmente ou através da live, meu Senhor, possam estar sendo tocadas por Ti, meu Deus, que possam estar recebendo a Sua palavra, Deus, e aguardando em seus corações, Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz-nos a palavra do Senhor, versículo 13 ao versículo 25. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e cai a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que vos foi anunciado, a vocês. Graças a Deus pela edificação que temos pela sua palavra. Queridos, como é importante buscarmos entendimento na palavra de Deus e através desse entendimento sermos plenamente edificados e consolados pela sua palavra. E toda a vez que
nós nos colocamos diante dessa palavra, nós somos lembrados, principalmente na questão de 1 Pedro, a quem ele está se dirigindo, a carta sendo dirigida aos dispersos. A dispersão que começou ali por volta do livro de Atos, no capítulo 9, pela perseguição que o Império Romano imprimiu sobre a igreja, sobre aqueles que andavam no caminho. A igreja é denominada em Atos como aqueles que seguem o caminho, ou seja, uma referência a Jesus no capítulo 15 de João, ou no capítulo 14 de João, no versículo 6, em que Cristo declara ser Ele o caminho, a verdade e a vida. Eles são dispersos e sem nenhum apego material, deixa o seu lar, vai para outra terra, vão para outras terras que não a sua, longe de parentes e amigos queridos, para se adaptarem ao novo estilo de vida, tudo isso por causa do seu amor ao Evangelho. E Pedro tem isso em mente quando coloca a situação deles, de modo a encorajá-los, para que eles se sintam encorajados, conscientes do amor de Deus. O Deus que ama, o Deus misericordioso, o Deus que os regenerou. Por isso ele chama a igreja à sobriedade, para considerar os fatos de forma sensata, sem excesso de emoção e pânico, porque muitas vezes, quando nos vemos perseguidos pelo Evangelho, nos desesperamos e às vezes nos foge a esperança de dias melhores. Queridos, somos cuidados pelo Senhor. E Ele chama a igreja a uma vida espiritual consistente, de verdadeiros regenerados, chamados para uma conversão genuína por meio da palavra. E essa palavra, queridos, não é uma injunção gramatical, não se refere a nenhuma construção gramatical, mas essa palavra é uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Verbo encarnado, declarado em João, capítulo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Essa não é a palavra de transformação ou de construção gramatical que busca nos consolar, a fim de nos contentarmos com o mal que não se pode resolver, o mal necessário e que muitas vezes não pode se resolver. Nos acostumemos com a situação. Não, a solução no Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra viva pela qual nós viemos a existir. Ele é a palavra viva que, através do seu sacrifício, nos trouxe o legado de uma vida na eternidade. É por isso que Pedro chama a atenção da igreja dizendo: essa graça chegou até vocês, essa graça que foi trazida até vocês. É verdade que nós não podemos compreender inteiramente, queridos, como isso inclui a redenção do corpo, mas queremos crer que é uma referência à graça ministrada divinamente aos mártires na hora da morte. Sabe, não é só a falta, não é só o desapego às coisas materiais, mas é ir às últimas circunstâncias à semelhança do seu Senhor Jesus Cristo. Ainda que a perseguição os leve ao momento da última hora da sua vida terrena, eles precisavam se entender como peregrinos, eles precisavam se entender como alguém que estava caminhando nessa terra, ainda com passos errantes, mas a certeza da possessão celestial. Pedro os chama de filhos, e filhos obedientes.
Sabemos que essa filiação aconteceu somente pela filiação de Jesus Cristo. Esse legado nos foi dado por meio de Jesus Cristo. Há algumas considerações que as pessoas fazem dizendo que todos, pelo fato de serem participantes da raça humana, são filhos de Deus. Não é verdade. Filho de Deus, somente o Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador, diz a palavra, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A nossa filiação não acontece por vontade própria, por iniciativa humana, mas pelo sangue, pela confissão do Evangelho de Jesus Cristo. Eles deveriam estar fortes no desejo de continuar a sua caminhada como legítimos filhos de Deus. E como filhos de Deus, eles precisavam entender que não estava mais diante do molde do mundo, da configuração, da forma que o mundo dá. Os desejos que tinham no tempo de ignorância não faz parte de uma vida legitimamente cristã, legada pela regeneração por meio da palavra. O apóstolo Pedro lembra a igreja, lembra aqueles irmãos que estão passando por momentos de privação, de convívio familiar, distante dos seus queridos, entes queridos. A firmeza que eles tinham de ter para poder se alimentar da esperança de que aqui na terra foram tomados como legítimos filhos de Deus. No versículo 15 e 16, nós encontramos Pedro dizendo, olha, segundo é santo aquele que vos chamou, chamando a igreja para o seu chamado original, chamando a atenção da igreja para o objetivo pelo qual ela existe, uma vida de santidade. E essa santidade está ligada a uma vida de obediência, a filhos obedientes. Não podemos esperar a santidade daqueles que não têm comprometimento com o Evangelho. Nós não podemos esperar a santidade de outras pessoas que não estão ligadas ao Evangelho de Jesus Cristo, a Cristo e a sua igreja. É por isso que Pedro os trata primeiro como peregrinos. Ou seja, não fixe o seu olhar, não se apegue às coisas materiais, não se apegue às coisas temporais. Vocês têm uma eternidade pela frente. Por isso, queridos, a vida de santidade é uma imitação, não somente ao exemplo de Cristo, mas uma imitação de quem Deus é. A declaração no versículo 16, 15 e 16 é a declaração do chamado à santidade como exemplo da santidade de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Portanto, o chamado de santidade da igreja é entender que não faz mais parte da sua vida uma vida de pecado deliberado, que traz prazer à carne, e que te prende às coisas temporais. Queridos, precisamos ser chamados a essa certeza de que fomos regenerados pela palavra viva, e como eu já disse, não é uma injunção gramatical, mas é a verdade da palavra que se refere à pessoa de Jesus Cristo, regenerados por Ele, para sermos semelhantes a Ele e vivermos diante do procedimento de comportamento, de santidade. Sede santos é o imperativo para aqueles que uma vez foram adotados por meio de Jesus Cristo como filhos de Deus. Santidade não se pode esperar de qualquer pessoa. Santidade se espera daqueles que passaram pela conversão genuína. A conversão verdadeira, em que o coração foi transformado à medida que Cristo veio ocupá-lo. Queridos, que palavra
abençoada. A santidade, ela é desconhecida para o mundo descrente, mas é algo que é peculiar, que é necessário a todos aqueles que foram inseridos na família de Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que Pedro agora começa a dizer: a vida regenerada pela palavra. É preciso vocês entenderem que se vocês invocam a Deus como Pai, falamos sobre invocação essa manhã, né? De um modo como o salmista se declara totalmente dependente de Deus e dizendo: olha, por causa do seu amor, por causa do teu amor para comigo, invocá-lo-ei enquanto viver. E essa invocação, queridos, não é simplesmente, volto a repetir novamente nesse sermão oportuno para cada um de nós, filhos legítimos de Deus. Essa invocação não é simplesmente um grito de socorro, ou somente um grito de socorro nos momentos de tribulação, mas é celebração a Deus, quando todas as coisas que nos pareciam tirar o fôlego de vida, já se passaram, porque Deus proveu o livramento. É hora de celebrar, invocar a Deus, celebrá-lo com louvores, com gratidão suficiente no coração, e é por isso que o salmista declara: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Invocar o nome do Senhor é tornar público todas as coisas que no deserto da vida e individualmente você foi abençoado e contemplado pelo livramento de Deus. Invocar é tornar público esse grande livramento, a fim de que produza no coração dos outros a gratidão que já existe no seu coração. Como igrejas do Senhor, nós nos contentamos, nós ficamos felizes quando recebemos um testemunho genuíno da provisão e do cuidado de Deus na vida dos nossos queridos irmãos. Pedro diz: se vocês invocam a Deus por Pai, é necessário que entendamos que a invocação, ela envolve clamor por livramento, cuidado e livramentos no meio de perseguição. Mas esse temor deveria trazer na igreja uma percepção de que Deus está cuidando, do cuidado santo, da provisão de Deus. Queridos, se somos filhos e nos vemos como filhos de Deus, Deus se vê como nosso eterno Pai e se comporta como tal, atendendo às mais urgentes necessidades dos seus filhos. Temor e invocação e clamor é o que Pedro considera para uma igreja que vive no processo de santidade como evidência da regeneração pela palavra. Pedro traz à igreja a consciência de que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas perecíveis que eles foram resgatados. Não foi por uma moeda corrente no meio do Império Romano o resgate da minha salvação. Pedro não coloca na ordem temporal as nossas conquistas e os nossos livramentos. Ele coloca diante da herança da salvação, de um preço que foi legado, não pela infidelidade dos nossos pais, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A palavra que vive é a palavra que subiu à cruz para nos comprar com seu precioso sangue. Nós não fomos comprados por moeda corrente. Nós fomos comprados pelo que havia de mais especial em Deus, a vida do seu próprio Filho.
Pedro reitera a ausência de pecado no Cordeiro. Pedro reitera à igreja o seu sofrimento vicário, dando a consciência ou trazendo a consciência daqueles que estavam sendo perseguidos por amor do Evangelho, chamando-os para uma visão celestial nas questões dos valores eternos. Se a nossa compra não aconteceu por moeda corrente, por meio de moedas temporais, de riquezas temporais, mas de um valor eterno da própria vida do nosso Deus, nós também devemos nos apegar à visão celestial de que os valores que devemos nos apegar não se traduzem em bens materiais, em valores que se corrompem, em valores temporais. Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo declara essa palavra em Colossenses, que ele, no capítulo 1 e capítulo 2, dizendo que ele é a manifestação do Deus invisível. O Cristo, que é a manifestação do Deus invisível, nos trouxe a alegria de encarnar-se, tornar-se um de nós, e ele é a palavra pelo qual todas as coisas vieram existir, e que agora, pela sua ressurreição, pelo seu reinado, todas elas subsistem, todas elas têm a sua sobrevivência pela palavra de Cristo. O Cristo experimentou o sofrimento, não o fez por meio de uma situação emergencial, de um problema que surgiu no meio do caminho, mas um plano eterno para a minha salvação, o melhor dos planos de Deus à vista do pecado do homem. Como igrejas, como legítimos peregrinos, como legítimos filhos de Deus, regenerados por meio da palavra, devemos nos apegar a essa verdade de que nós não fomos salvos por um plano emergencial de Deus, mas por um plano eterno, em vista do meu pecado. E recebo o conforto de estar agora sobre aqui a mesma pressão que o meu Senhor sofreu, de muitas vezes precisar fugir para a preservação da nossa vida. Cristo se manifestou e ele ressuscitou dos mortos, morrendo no seu devido tempo, para que nele pudéssemos ter vida, de modo que fomos comprados por seu precioso sangue, para definitivamente pertencermos a Deus e entrarmos na sua família, filhos de Deus. É agora, queridos, que Pedro trabalha a ideia de uma conversão genuína no versículo 22, tendo purificado as vossas almas, daqueles que se entregam a Cristo pela autenticidade da sua conversão, daqueles que se declaram pertencer a Deus, não, queridos, por um fato emocional, por uma situação em que passamos por necessidades urgentes e as palavras de Deus vêm nos consolar. Não é uma emoção passageira, mas é a realização permanente do reconhecimento daquele que passou pela conversão, reconhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A purificação da vossa alma é a legitimidade da nossa conversão, a autenticidade, genuinamente evangélica. Queridos, precisamos entender que o que Pedro está dizendo para a igreja é: o Deus que vos tem como filho purificou a vossa alma, e a vossa conversão não está firmada em coisas passageiras. Por isso, queridos, a legitimidade do Evangelho deve trazer um proceder também condizente com a nova vida que nos foi legada. É por isso que Pedro começa a dizer: olha, em detrimento da vossa perseguição, em detrimento da vossa luta,
detrimento da vossa aprovação. Exercitem o amor fraternal. E veja, assim como é legítimo a sua conversão, esse amor também não pode ser fingido. Olha que coisa fantástica que Pedro coloca à igreja. Vocês passaram pelo processo genuíno da conversão. Portanto, a atitude dessa novidade de vida não pode ser fingida, tem que ser genuína, à semelhança da vossa conversão. Ele os exorta a seguir e praticar o mesmo princípio, amar de coração uns aos outros, e de maneira ardente, de maneira em que eles sintam no seu coração o prazer de amar, ainda que em muitas circunstâncias não possam ser correspondidos. Pedro encerra a sua palavra aos dispersos, aos peregrinos numa terra com visão e apego às coisas celestiais e permanentes, dizendo: vocês foram regenerados mediante a palavra de Deus. Eu não vou me deter novamente a essa palavra, mas essa palavra é o fruto do nosso evangelho. É a declaração de que essa palavra não é uma construção gramatical para nos fazer aquietar diante das coisas que não se podem mudar, mas é a palavra registrada como a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo eterno, que habita em nós e por meio da sua palavra traz novidade à nossa vida. Como regenerados por Deus, estejamos cientes que essa palavra de Deus seja suficiente por morar em nós, por estar em nós, para a nossa sobrevivência no caminho do Evangelho. O Deus que declaramos ser o nosso Pai, Ele o é por meio de Jesus Cristo e pela realidade da habitação da sua palavra em nós. Esta palavra é a que dá significado à nossa fé. Esta palavra é o que dá significado a todas as outras situações pelas quais nós passamos. Provações muito difíceis, situações muito complicadas, mas cientes de que o Senhor, que nos amou e nos tomou como legítimos filhos, nos dá o sustento e a garantia de que seremos bem-sucedidos enquanto estamos seguros por Ele, por meio da sua habitação em nós. Vivamos a palavra de Deus genuinamente, como pessoas genuinamente restauradas pelo Evangelho, a fim de que, como legítimos filhos de Deus, vivamos também em novidade de vida, porque o Deus que nos chamou para uma conversão genuína espera que as nossas ações sejam genuinamente confirmadas como aqueles que têm o seu Deus como Pai e Senhor de suas vidas. Que o Senhor domine o nosso coração, que Deus esteja orientando a nossa mente para a concretização dos seus propósitos, o estabelecimento da sua verdade e a alegria de pertencermos a Ele, seja ou nos nutra da esperança de conquistarmos a eternidade com Deus nos céus, pelo fato de passarmos por uma conversão genuína, onde fomos adotados na família de Deus. Você pertence a Deus? Você passou pelo processo da genuína conversão? 3 coisas acontecem contigo. A santificação é uma realidade.
sua vida é totalmente transformada e o seu coração é a habitação plena do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Queridos, estamos caminhando para o final desse culto e deixamos diante, ou para você, a recomendação de que nós estamos nos reunindo semanalmente, às terças, quintas e domingo. Queremos deixar também alguma programação para as sociedades, caso queiram realizar, para a gente incluir na agenda já do mês de maio. E se você, que é dirigente de cada sociedade, conselheiros e pertencente à diretoria de cada sociedade, quiser fazer alguma coisa e colocar na agenda, seja por meio, né, dos aplicativos, reuniões por meio de aplicativos, coloque, a fim de que nós possamos anunciar. Estamos chegando ao fim desse culto e queremos louvar contigo o hino da declaração da bênção de Deus. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos trazendo o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder. Louvemos ao Senhor com esse hino. Deixe eu achar aqui. Três 368, é isso? 368. Hino de número 368, nós estaremos louvando a Deus com esse louvor e nos despedindo desse culto de adoração ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Essa é a bênção que nós queremos para a sua vida. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, pois dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem
seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Louvado seja o Senhor, e que o Senhor te abençoe com a sua guarda preciosa, com o seu cuidado precioso, e sejamos contemplados por Ele em cada uma das nossas necessidades. Queridos, nós queremos orar pela família do pastor Júlio, né, que perdeu um ente querido pela perda do seu pai. Estejamos orando pelos familiares enlutados. Ontem nós também recebemos a notícia do falecimento da Elizabeth, mãe do nosso diácono Glaucio. Estivemos lá no sepultamento, pudemos trazer uma palavra de conforto aos parentes. Foi também restrito o número de pessoas que ali estiveram para o sepultamento, e estejamos rogando o cuidado de Deus, rogando o consolo de Deus, trazendo conforto pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, suprindo ou colocando no lugar da tristeza o consolo da palavra divina por meio da palavra de Deus. Irmãos, nós certamente nesse período estamos atravessando essa época em que muitos dos nossos entes queridos estão sendo afetados. Portanto, além do livramento que nós devemos pedir, e caso algo fatal aconteça, que estejamos orando para que Deus esteja confortando os nossos queridos amigos e irmãos que têm passado por esse momento de provação difícil. Dia após dia nós recebemos uma notícia de que um conhecido nosso foi vitimado fatalmente por causa de uma dessas enfermidades que estão nos prendendo nos nossos lares. Então, estejamos orando, porque a igreja se comunica diante também dessa verdade. A igreja que está em comunhão deve se importar com o bem-estar de cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E aí, queridos, eu não estou falando de denominação. Assim como nós traduzimos aí, falamos da pessoa do pastor Júlio, querido nosso, pastor da Igreja Assembleia de Deus, nós tiramos toda e qualquer sensação ou toda e qualquer atitude que queira nos dividir de barreira denominacional. Nós somos servos de Deus, Igreja de Cristo. Estejamos orando pelos nossos irmãos, a fim de que eles sejam consolados. Como Igreja do Senhor, não foi a denominação que Deus nos chamou, mas para pertencermos ao seu corpo como igreja genuína. Não há igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, igreja congregacional. Somos todos igreja do Senhor aqui na terra. Vamos orar? Quero te convidar a orar nesse momento, agradecendo a Deus pelas bênçãos e rogando a Deus o consolo de Deus para a família enlutada. Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, louvamos o teu nome e rendemos graças ao Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz e traz ao nosso coração a palavra tão necessária para que o nosso coração encontre paz no Senhor. Muito obrigado a Deus por recebermos a porção santa da tua palavra, nos trazendo conforto em momentos difíceis. Vivenciamos esses momentos em que nos privamos da companhia dos nossos queridos irmãos reunidos como igreja na tua casa, Pai. E pedimos que esse momento seja breve, clamamos ao Senhor para que esse momento seja breve, o mais breve possível, possamos estar reunidos como família do Senhor aqui neste local. Pedimos, ó Pai, pelos familiares enlutados por perdas dos entes queridos. Pedimos pela família do nosso irmão diácono Glaucio, que o Senhor conforte os corações pelo falecimento da Elizabeth.
Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo conforto verdadeiro na pessoa bendita do Teu Santo Espírito. Pois, ó Deus, onde as nossas palavras não podem chegar e trazer o consolo necessário ao coração, certamente o Teu Santo Espírito agirá, fazendo com que essa palavra chegue e traga calma, esperança e renovação da sua caminhada. Em nome de Jesus, esteja abençoando os familiares do nosso querido irmão e pastor Júlio. Pedimos, ó Deus, pelo pastor Jorge, que está, ó Deus, também vitimado juntamente com sua família pelo Covid. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu servo seja assistido ali naquele hospital pelo Senhor. E ainda, ó Deus, que a situação pareça difícil, o Senhor tem a palavra final para trazer de volta aqueles que, pela tua palavra, hão de testemunhar do teu grande livramento. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja trazendo conforto ao coração do teu servo ali, neste momento, e que ele sinta o refrigério do Senhor. Ó Deus, ministrando cura, ministrando restabelecimento de saúde para ele e os seus familiares. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida seja protegida e guardada por Ti, como o hino que nós acabamos de cantar. Que sejamos, ó Deus, objeto da Tua guarda, do Teu cuidado, do Teu amor, do Teu carinho para conosco. E Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus que age por meio da Tua fidelidade. E não depende da nossa fidelidade para que o Senhor possa agir. Pois Tu és fiel, ainda que a nossa infidelidade para contigo esteja presente. Em nome de Jesus, cuida de cada um dos teus filhos, cuida da tua igreja, preserve a tua igreja desses momentos maus, como o povo de Israel ali no limite do Egito, quando passava pelas pragas que o Senhor mesmo determinou para trazer, ó Deus, quebrantamento ao coração de Faraó. Que a tua igreja seja preservada desses momentos difíceis e que no meio deste mundo tão terrível sejamos guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a nossa caminhada seja uma caminhada de fé, uma caminhada de progresso na caminhada cristã, onde os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Ó Deus, pedimos por todos os teus filhos que militam nesta igreja. Dá-nos, ó Deus, a paz no coração e a certeza de que o Senhor está cuidando de nós e trazendo à nossa vida satisfação, simplesmente pela tua habitação em nós. Te pedimos por essas bênçãos e te agradecemos no nome bendito do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Igreja do Senhor, recebei a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, imenso e imutável de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo, repouse sobre sua vida, meu amado irmão, que foi adquirido por propriedade e com preço de sangue para serem legítimos filhos de Deus, e sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, queridos, e esperamos novamente contar com a sua presença aí na sua casa durante essa semana que iremos passar, até recebermos uma notícia das nossas autoridades nos liberando para reunirmos juntamente e novamente aqui nesta igreja. Que Deus te abençoe.